Também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a paz do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos fazer um resumo do trimestre. E hoje a nossa lição, da lição de número 7 à lição de número 13. Eu não vou ter muito tempo de falar, de aprofundar muitas nas lições, que as lições todas elas já foram lecionadas, porém é para nós termos uma ideia e nos relembrar aquilo que já foi ensinado. Amém? Então aqui na nossa lição de número 7, que o tema foi a oração da igreja e o trabalho do Espírito Santo, no tópico 1, foi falado acerca do início da igreja cristã. Aí nós começamos a imaginar, meus irmãos, por que os primeiros cristãos, que não eram denominados cristãos ainda, foi chamado de igreja? Porque o primeiro povo que esperou a descida do Espírito Santo foi chamada de igreja. Porque o termo cristão foi dado muito depois, foi dado certo tempo depois, porque não era exatamente um elogio que se fazia aos cristãos, mas sim, vamos dizer, um apelido. Colocava o apelido, que é o brasileiro, né, que chama outro de rotulando as pessoas de cristão. E o cristão, meus irmãos, não era como nós enxergamos hoje, bem visto. Olha, você é cristão, que maravilha. Não, irmãos, era como se fosse, até alguns diriam, um xingamento, chamar o outro de cristão. Mas por que chamado igreja? Quando no tópico 1 nós vemos o derramamento do Espírito Santo, nós vemos que aquele povo, aquelas pessoas que não eram somente os apóstolos, mas eram pessoas que estavam ali de algumas nações circunvizinhas de Jerusalém ou de Israel, estavam esperando a promessa que Jesus tinha feito. Olha, esperai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles deveriam esperar para depois eles começarem a sair. Então, aqui na preparação e o serviço para o reino, o Espírito Santo de Deus preparou essas pessoas, porque o termo igreja, não é para nós, como os judeus ficavam na sinagoga, ficarem conglomerados dentro de algum lugar, e somente cultuando entre eles. O termo igreja, que no grego é eclésia, é chamados para fora. Ou seja, a igreja, ela não pode apenas ficar nas quatro paredes e interagindo com aquilo que é colocado no culto. Não, a igreja, ela é chamada para fora. Então Deus, o Senhor Jesus, quando Ele fez a promessa acerca de derramar o Espírito Santo, que viria o Espírito Santo, aí você vai dizer, mas meu irmão, o Espírito Santo, no Antigo Testamento, ele já atuava. Sim, ele atuava, mas de forma aleatória. O Espírito Santo, ele se faz presente, ele é onipresente, mas a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento era de forma aleatória. Nós vemos alguns profetas sendo usados pelo Espírito Santo, nós vemos Moisés sendo usado pelo Espírito Santo, nós vemos homens sendo usados pelo Espírito Santo, mas de forma aleatória. Mas no Novo Testamento nós vemos que seria deliberada, teria liberdade o Espírito Santo de atuar na humanidade, como uma atuação mais direta. Então essa atuação fez aqui no tópico 2, a disseminação da palavra, ou seja, levar a palavra a outros povos, que até então os judeus não faziam isso. Os judeus, eles não faziam isso, eles não levavam a palavra para outros povos, eles não apresentavam o seu Deus a outros povos, eles sim eram apresentados a outros deuses, como nós vemos que aconteceu muitas das vezes, principalmente Baal, atuou muito, foi muito atuante a figura de Baal, do Deus Baal, na vida dos judeus, dos hebreus. Mas aqui nós vemos que a igreja, Deus começa a preparar, o Espírito Santo de Deus prepara, não somente os apóstolos, não é somente os apóstolos que vão pregar, não, são muitas pessoas que começam a pregar, e nós vemos o apóstolo Pedro, ele prega, e na primeira pregação 5.000, primeira pregação 3.000, a segunda 5.000, mas não é somente os apóstolos, outras pessoas comuns, começaram a pregar o evangelho. Alguns historiadores dizem que o evangelho chegou até a Espanha. Quando nós vemos até Tiago aqui, Tiago na Bíblia Sagrada,
que não é o apóstolo, porque o apóstolo já tinha morrido, mas sim o Tiago, alguns dizem que era o irmão de Jesus, também estava pregando. Nós vemos Estevão, que era denominado uma pessoa comum, também pregava. Nós vemos João Marcos, que escreveu que não era discípulo de Jesus, atuante, que não era a formação dos 12 apóstolos, mas sim era um discípulo à distância. Nós vemos também que o evangelho ao qual leva o seu nome também pregava. Nós vemos Timóteo também pregando, que não era apóstolo, ou seja, todos, qualquer pessoas comuns pregavam. Porque se nós fôssemos comparar a igreja com a sinagoga, na sinagoga só o rabino fala, mas na igreja todos poderiam pregar, todos poderiam levar esta mensagem, e não somente uma mensagem falada, irmãos, mas sim um testemunho acerca de Cristo, do que aquilo que Cristo fez na sua vida. Então, Jesus, ele prepara os apóstolos, Jesus prepara a igreja através dos apóstolos, para que o evangelho de Cristo pudesse avançar. E outra coisa, não existia, meus irmãos, os evangelhos ainda escritos. Existia anotações acerca de algumas histórias, acerca de alguns fatos que ocorreram da vida de Jesus. Não existia ainda as cartas da prisão do apóstolo Paulo, as cartas das igrejas, não existia ainda, meus irmãos. Ou seja, para se pregar o evangelho, tinha que ser como antigamente, guardar bastante coisa, armazenar bastante informação e conhecimento, para poder levar esta palavra. Alguns tinham os pergaminhos, que poderiam estudar, que poderiam ler, mas não era uma coisa assim, que todos tinham acesso. Então nós vemos aqui, que o começo da igreja foi levar a palavra. Mas interessante também, porque quando nós vemos o Atos dos Apóstolos, quando ele termina, nós vemos ali o apóstolo Paulo sendo julgado e decapitado. E aí a gente imagina, então a igreja ali acabou. Não, meus irmãos, é ali que a igreja começa realmente a avançar. Sabe por quê? Porque quando nós começamos a ver que a igreja começa a ser perseguida e martirizada, foi o maior crescimento da igreja, foi quando essas coisas começaram a acontecer. Os irmãos, não sei se os irmãos já ouviram falar, um livro Espelho dos Mártires. Hoje os homens eram crucificados, os homens eram martirizados das maneiras mais terríveis. Alguns dizem que Tiago foi martirizado num boi de bronze, que era muito comum naquela época. O boi era aceso, de bronze, muito grande, e jogava o homem lá dentro. Ou seja, matava-se um cristão e nasciam 50, 100, 200, pelo testemunho daquele cristão. As arenas romanas, porque não era só o Coliseu, que era uma arena romana, que era um anfiteatro, ao qual muitos ali iam assistir o espetáculo, e o espetáculo do meio-dia, que era o martírio, que eram as pessoas que eram contra a questão romana, que davam testemunho, que eram martirizados. Não era só apenas o Coliseu. Outros lugares que tinham anfiteatro, também as pessoas eram martirizadas. Então nós percebemos, meus irmãos, que pelo peso de levar esta palavra, muitos morreram, muitos foram martirizados, mas a palavra de Deus, ela continua avançando. Já percebeu, meus irmãos, que o exemplar que você tem da Bíblia Sagrada, nós achamos que foi muito simples. Para nós termos o exemplar que nós temos hoje da Bíblia Sagrada, houve alguns concílios para poder formar o cânon sagrado que nós temos. Porque se nós pegarmos os 66 livros que nós temos da Bíblia Sagrada, que é o cânon sagrado, a Bíblia sistematizada, organizada, também que dá para fazer 2 Bíblias só de livros apócrifos. Se os irmãos pegarem uma Bíblia católica, os irmãos vão ver que tem mais 7 livros, que são chamados deuterocanônicos. Ou seja, a Bíblia Sagrada, para ela chegar em nossas mãos, como nós temos hoje, ela passou por muitas e milhares de perseguições. Todas as vezes que existia, que havia um avivamento, havia o quê? Uma perseguição. E sempre nessa perseguição eram queimados exemplares da Bíblia. Não como nós temos hoje, pergaminhos, alguns livros que trazia a palavra, alguns manuscritos acerca das cartas, porque era tudo, era copiado, eram os copistas, né? Nós vemos tem os fariseus, os saduceus,
Os escribas, isso, obrigado, irmão. Os escribas, por isso que os escribas ficaram muito hábeis na lei, porque eles iam copiando as leis, e eles começavam a gravar isso. Então nós percebemos que o Espírito Santo e o crescimento da igreja, que agora é nosso tópico 3, foi muito abençoador, porque a igreja começa a avançar. A igreja ela começa a avançar, mas não começa a avançar, irmãos, a partir de Martinho Lutero. Porque os irmãos, nós achamos, depois que Martinho Lutero fez a reforma, tudo começou a acontecer. Não, meus irmãos, antes de Martinho Lutero, já havia cristãos, já tinha cristãos. Só que a igreja católica, o catolicismo, ele abafou essas coisas, ele abafou o cristianismo da forma que ele é, que não dá para nós contarmos a história da igreja no seu contexto geral. Mas a igreja ela começa a crescer, irmãos, a crescer. Martinho Lutero, antes dele também, Jerônimo de Savonarola, seus irmãos também podem ler o livro Heróis da Fé, que vai retratar muito a história da igreja, George Whitefield, Jonathan Edwards, John Wesley, muitos desses homens, a partir de 1500, a igreja começa a avançar, e a igreja, há um crescimento da igreja. Por isso que quando nós falamos de avivamento, alguns acham que avivamento é o crescimento numérico da igreja. Irmãos, avivamento, claro, traz crescimento numérico? Sim, traz. Mas o avivamento começa de dentro para fora. Então perceba que o Espírito Santo, ele começa a fazer com que a igreja cresça. No primeiro século, quando nós vemos a igreja crescendo na igreja primitiva, a igreja crescia, irmãos. Guarde bem isso, a igreja crescia. E aí, quando nós voltamos, quando nós vemos países como Estados Unidos, que teve adeptos acerca do cristianismo muito forte, até mesmo aqui na Europa, voltamos agora e vemos o Brasil. Aí nós falamos assim: o Brasil, há um crescimento ou há um inchaço? Irmãos, crescimento é uma coisa, crescimento é saudável, inchaço é sintoma de doença. Porque não é qualquer palavra, não é qualquer doutrina, não é qualquer teologia que se pode ser colocada e aplicada e ensinada. Não é, não. Porque hoje, se adaptar a certas fórmulas mágicas, desculpa a expressão mágica, que se colocam dentro de igrejas, acerca de alguns movimentos que se fazem, acerca de algumas invencionices, isso não é crescimento, isso é inchaço. Porque se fizer um vento assim, ó, pronto, não fica mais ninguém, não fica um. Mas o crescimento da igreja, o crescimento de dentro para fora, traz o quê? Traz discípulos, traz homens e mulheres dispostos ao quê? Aconteça o que acontecer, eu sou servo e serva de Deus. Então nós vemos aqui na lição de número 7, acerca da igreja, e vemos que o crescimento é sempre saudável, o inchaço não. O Espírito Santo de Deus quer que a igreja avance, quer que a igreja cresça, quer que a igreja seja saudável e não um inchaço. E na lição de número 8, eu estou sendo muito rápido, irmão, tá dando para... Tá bem? Então vamos lá. Lição de número 8, a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Nessa lição nós entendemos o quê? Um modelo de oração. Alguém vai dizer, mas por que oração sacerdotal? Por que oração sacerdotal? Porque quem fazia, meus irmãos, essa ligação entre o homem e Deus, era o sacerdote, era o sumo sacerdote, que sacrificava para que o homem pudesse ser o quê? Perdoado. Mas antes de ele sacrificar para o homem, ele sacrificava por si mesmo e pela sua família, para que primeiro ele fosse santificado, e depois ele orasse pelas outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem ser santificadas. Então Jesus, em Lucas capítulo de número 6, ele vai fazer essa oração, e aqui no tópico 1, a oração por uma vida de comunhão com o Pai. Aí a gente imagina, né? Mas espera aí, se Jesus é Deus, por que ele tinha que orar ao Pai? Por quê? Jesus é Deus, por que ele precisa orar? Nós vimos isso, irmãos. Jesus, ele era Deus, mas ele também era homem. A sua divindade
Jesus nunca usou a sua divindade para poder sobrepor, ou para poder, vamos dizer assim, limitar o seu sofrimento, as suas angústias e as suas dificuldades como homem. Então Jesus, como homem, ele tinha que orar. E Jesus, como homem, ele tinha que buscar a Deus para o seu refrigério. Ele tinha que buscar a Deus para que Deus o pudesse ajudar. Por que Jesus foi batizado? Por que Jesus teve que ir para o deserto? Por que Jesus teve que sofrer perseguições? Jesus, quando estava lá, sofrendo os flagelos, ele sentiu dor? Jesus, quando tomou a cusparada ali no meio do sacerdote, no sinédrio, ele sentiu vergonha? Quando ele tomou uma bofetada, ele sentiu dor? Claro que sentiu, irmãos, porque Jesus, ele era homem, mas Jesus também era Deus. Então nós vemos que Jesus, ele vai nos dar um exemplo de oração, um exemplo de busca, um exemplo de relacionamento e comunhão com o Pai. Então, é muito fácil, meus irmãos, quando alguém manda o outro fazer alguma coisa, sendo que ele não está fazendo aquilo que ele está dizendo para o outro fazer. Jesus não. Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi orar, ele foi dar o exemplo para aqueles que eram seus discípulos. Então nós vemos, meus irmãos, que a oração sacerdotal que Jesus fez é um exemplo para nós aplicarmos na nossa oração. É claro que alguém vai dizer, mas eu tenho que orar, eu tenho que orar ou rezar o Pai Nosso. É melhor eu falar 10 Pai Nosso, 5 Salmo 91, que é a fórmula. Não, irmãos, são modelos. Porque quando nós vemos o salmista, ele falando do Salmo 91, foi a oração dele. E ali está escrito para nós, como exemplo, para nós também fazermos a oração. São aplicações que nós fazemos ali, vemos, para nós aplicarmos na nossa vida com a nossa realidade, e não com a realidade do salmista. Quando nós vemos a oração aqui, a oração sacerdotal, foi o momento de Jesus, e ali é um exemplo para nós aplicarmos na nossa realidade. Então aqui no tópico 2, a oração por perseverança, alegria e livramento, nós vemos que nesse modelo de oração de Jesus, ele coloca várias situações ali, tanto o livramento, tanto a perseverança, que o crente precisa perseverar. Irmãos, perseverar, que às vezes a gente confunde a perseverança, né? Acha que tem que sempre falar a mesma coisa para Deus. Senhor, eu preciso disso, eu preciso disso, eu preciso. Parece aquele criança, né? Que fica. Não, irmãos, é falar cada dia de uma forma de se expressar para Deus, de uma necessidade, é perseverar. Às vezes falar a mesma coisa, não falar a mesma coisa por falar, mas falar a mesma coisa por uma necessidade. E um exemplo de perseverança que nós temos é aquela mulher que foi falar com o injusto juiz. Ela tinha a causa dela era de conhecimento do injusto juiz, porém ela sempre ia lá perseverando. E aí nós percebemos, aquele homem que era ímpio, deu atenção para aquela mulher, quanto mais o nosso Deus, que Ele nos ouve. Então nós temos que fazer a nossa parte. O que cabe a nós fazermos? O quê? É perseverar. Perseverar para quê? Para nós venhamos ter alegria, para que nós venhamos ter livramento. Aí eu pergunto para os irmãos, será que o crente não tem tristeza? Será que o crente não bate carro? Será que o crente não está sujeito aos intempéries e situações dessa vida? Claro que está. Porém, se a gente fosse colocar uma margem, uma porcentagem, a porcentagem que nos atinge de tristeza e de situações é muito menor do que aqueles que não creem em Deus. Mas mesmo assim, nós temos que continuar orando, para que Deus possa continuar nos ajudando e perseverar na oração, meus irmãos. O que é perseverar também? É nós temos uma disciplina de oração. Uma disciplina, ser disciplinado. Termos horário para orar, porque os judeus, os muçulmanos, eles têm aquele horário ali certinho para orar. Quando chega o horário ali, eles oram em direção para a mesquita, que está na Arábia Saudita, lá, a mesquita de Maomé que está lá, e eles oram em direção à mesquita. Eu não me recordo agora o nome, eles oram sempre em direção à mesquita. Mas eles têm o seu horário, eles têm a sua disciplina. E nós temos que ser disciplinados na oração, com uma perseverança. E aqui no tópico 3, a oração por santidade, unidade e fruto espiritual.
A oração por santidade, meus irmãos, é uma oração que nós vamos buscar uma comunhão mais íntima com Deus. É pedir para Deus, para que Deus possa trabalhar na nossa vida e tirar de nós tudo aquilo que desagrada a Ele. Por quê? Porque que aqui nós vemos até que o autor, o comentarista da revista, fez muito bem: oração por santidade, unidade e frutos espirituais. Porque essa santidade faz com que nós venhamos ter uma consciência mais limpa de relacionar as coisas, de enxergar as coisas. E aqui nós vemos a unidade, a oração da unidade. O que nós estamos fazendo, o que nós estamos nos reunindo para fazer aqui na igreja, é muito lindo e maravilhoso, meus irmãos. Porque o salmista vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, quando o inimigo vê uma igreja unida, uma igreja que fala a mesma língua, que se denomina uma unidade, nós vemos que faz toda a diferença. Toda a diferença é uma igreja unida. Toda a diferença é uma igreja que busca o mesmo propósito. Por quê? Porque quando nós buscamos a santidade, nós o quê? Nos unimos ao nosso irmão. Nos unimos ao propósito de outro. E não apenas o meu propósito. E aí nós vemos os frutos espirituais. Aí eu pergunto para os irmãos: o que cresce primeiro, a raiz ou o fruto? A raiz. A raiz está onde? Debaixo da terra, ninguém vê a raiz. Mas dependendo da raiz, vai dar bons frutos? Sim, mas dependendo da raiz, pode não dar fruto nenhum. Depende da terra, depende de muita questão climática para que a raiz possa dar frutos. É assim a nossa vida. Porque jamais, meus irmãos, uma raiz vive de aparência. Uma raiz, ela não vive de aparência. Porque ou ela dá bom fruto ou não dá. Porque quando o fruto começar a crescer, vai aparecer quem realmente ela é. Que tipo de fruto que ela dá. Qual é a qualidade de fruto que ela vai dar. Então, dependendo da raiz, é o fruto que ela vai dar e a qualidade de fruto. Então, nós vemos que os frutos espirituais, que vai falar lá em Gálatas, são frutos do Espírito, que vai colocar muitas coisas da nossa vida em xeque. Por quê? Porque vai dizer quem de fato nós somos. Quem de fato, que tipo de fruto nós temos para oferecer. E que tipo de raiz nós temos dentro de nós. Porque uma pessoa, meus irmãos, pode enganar a outra em muito tempo, mas não em todo o tempo. Porque uma hora a pessoa vai demonstrar e todos vão ver quem de fato ela é. Não adianta se esconder. Como aquele estigma da Assembleia de Deus há uns 30 anos atrás. Olha, aquele irmão que dormia de terno e gravata, ou aquele irmão que às vezes tinha medo de ir tomar banho, com medo de repente vir o arrebatamento da igreja, ou aquela irmã que jamais poderia cortar o cabelo, porque houve um sonho de alguém que quando a mulher chegou lá em cima, abriu a gaveta, e lá estava a tesoura e os cabelos da mulher. Irmãos, isso não é santidade. Santidade, é claro, meus irmãos, que para cada um, Deus trata de uma forma mais íntima. De repente, aquilo que Deus quer que eu restrinja na minha vida, de repente não é aquilo que Deus quer para restringir na vida do meu irmão. O que nós temos que fazer é entender aquilo que Deus tem para nós, e não nos compararmos com os outros. Então nós percebemos aqui, que esse é os frutos do Espírito. E aqui, meus irmãos, na lição de número 9, cujo título é A Oração e a Vontade de Deus. Isso é muito bom. Porque nós achamos que a vontade de Deus é qualquer coisa que eu quero para mim. Não é assim? Qualquer coisa que eu quero para mim é a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou orando. Se eu estou orando, é porque aquilo é da vontade de Deus, porque foram essas palavras que Deus colocou na minha boca, foi esse tipo de desejo que Deus colocou no meu coração. E aqui no tópico 1, a oração e a vontade de Deus, nós vamos perceber o caráter de Deus, porque quem entende, quem busca entender e aprender acerca do caráter de Deus, vai saber que muitas coisas que eu peço para Deus, ou muitas vontades que eu tenho,
dependendo do meu estado espiritual, não tem nada a ver com a vontade de Deus. Nada a ver. Porque nós temos medo daquela oração, meus irmãos, de fazermos a lista que nós queremos. Senhor, olha, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou, Senhor, eu quero uma casa, mas eu quero uma casa assim, 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 assim. Ou de repente a irmã quer um marido e fala: Senhor, eu quero um marido, mas eu quero um marido assim, ele tem que ser alto, bonito, loiro, de olhos claros, ele tem que ser assim, assim, assim. Eu quero esse, Senhor. Mas se esquece de fazer a última ressalva da oração, que é: Senhor, é o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade. Não é assim? Porque, meus irmãos, nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que Deus quer nos dar. Porque nós idealizamos, imaginamos uma coisa assim, e achamos: nossa, Deus tem que me abençoar desse jeito. Porque Deus, aí vem aquele ensinamento: você tem que comer o melhor dessa terra, você tem que ter tudo de bom e do melhor. Irmãos, comer o melhor dessa terra e ter tudo de bom e do melhor, não é exatamente ser um bilionário, mas sim ser contente e... o que mais? Ser contente e estar grato por aquilo que Deus já tem nos dado. Então, a oração e a vontade de Deus, nós podemos desejar, meus irmãos. Podemos falar para Deus aquilo que nós queremos. Não é pecado. Mas procura ter lá embaixo uma observaçãozinha e colocar na sua oração: olha, Senhor, seja feita a tua vontade. Sabe por quê? Porque a bênção de Deus, ela enriquece e não acrescenta dores. Então aquilo que Deus quer para nos dar, Deus vai nos abençoar. Mesmo que no primeiro impacto nós vamos falar: mas que a gente faz assim, meus irmãos. Muitas das vezes nós menosprezamos a bênção que Deus nos deu. Mas a gente tem que saber que aquilo ali é um princípio de história. Ali é um princípio. Porque aquele que é fiel no pouco, Deus coloca o quê? No muito. Porque às vezes Deus dá uma bênção para nós, Deus dá o carro para alguém e fala: mas Deus me deu esse carro, misericórdia, irmão. Esse carro, ó, mas tem... e começa a comparar, mas aquele outro. Irmão, foi a vontade de Deus aquele carro. Muitas outras coisas a gente podia usar como exemplo. Mas a partir daquele, mesmo, é onde Deus vai te abençoar. Porque Deus muitas vezes quer ver o quê? A nossa obediência. E aqui no tópico 2, as orações não respondidas por Deus. Irmão, mas tem oração que Deus não responde? Claro que sim. Imagina os absurdos que muitos de nós pedimos para Deus. Principalmente quando a gente está com raiva, irmão. Ele está com raiva, a gente fala cada coisa para Deus. Mata ele, quebra a perna. Ô Senhor, ô Jesus, vai ver Deus na minha vida. E aí canta aquele hino, eu vou estar no palco e você vai estar na plateia. E aí vamos dizer assim, aquela vingança interna. Mas Senhor, o Senhor é Deus na minha vida. Eu sou menina dos olhos de Deus. Eu sou servo do Altíssimo. Que mais? Eu sou noiva do Cordeiro. Deus responde esse tipo de oração, irmãos? Não responde. E aí tem mais. Se o irmão esbarrou em nós, pisou no nosso pé, a gente está com o calo no pé já, o pé já está meio doendo, o irmão vai e pisa sem querer, e de repente ele tropeça ali e se machuca. Está vendo ali, ó? Foi Deus pesando a mão. É assim ou não é, irmãos? É Deus pesando a mão. Por quê? Porque ele me fez isso. Agora, está vendo aí, ó? Isso é juízo de Deus. É Deus aí, está vendo? Deus é na minha vida. E aí é o soberbo: olha, só eu tenho Deus na minha vida. Então Deus não responde uma oração egoísta. Deus não responde uma oração vingativa. Quando nós falamos da oração egoísta, tudo para mim, né? Porque os hinos só falam na primeira pessoa. Eu preciso, eu quero, eu posso, eu faço. E aí o homem vira o centro. Não é Jesus o centro, o homem é o centro. Então nós percebemos que as nossas orações, nós temos que orar por nós, pelas nossas necessidades. Porém, nós temos que lembrar que o meu irmão e a minha irmã está passando por um problema semelhante ao meu, ou às vezes até pior. Então quando nós oramos por nós,
Nós temos que fazer o quê? Orar pelas outras pessoas também. Você está orando pela igreja DEF? Glória a Deus. Ore por outras igrejas que proclamam uma fé genuína e abençoadora, para que outras pessoas também possam se render aos pés do Senhor. Nós vemos o nosso pastor presidente, nós oramos por ele, mas também tem outros pastores presidentes, outros líderes de campo que também estão sofrendo perseguições. Então não é só nós, meus irmãos, outros também precisam da nossa oração. Então nós não podemos ter uma oração egoísta, porque o Tiago vai dizer, olha, pedis e pedis mal, para quê? Para gastar em vossos próprios deleites. E muitas vezes a gente pede algo para Deus, não para repartir com o meu irmão, mas para mostrar para ele que Deus é na minha vida. Porque muitas das vezes a intenção de nós termos algo, termos um imóvel melhor, temos uma condição melhor, não é para nós desfrutarmos e outras pessoas desfrutarem conosco, não. Muitas das vezes é para nós mostrarmos para o outro aquilo que Deus fez na minha vida, como uma forma de o quê? Está vendo? Deus é na minha vida e Deus não é na sua vida. Porque quando nós temos o desejo de buscarmos a Deus e que as bênçãos de Deus possam ser acrescentadas na nossa vida, automaticamente as pessoas vão seguir o exemplo. Vão seguir o exemplo. Como eu estava no meu trabalho, e um irmão também que é crente, ele me viu lá falando para os colegas lá acerca do apartamento, financiamento. Eu com um ano aqui, graças a Deus, Deus permitiu que eu comprasse um imóvel. E aí, com 6 meses de residência, 3 meses de RS, e eu conversando com os outros, ele ouviu eu falando daquilo. Aí ele falou, como é que é esse negócio aí? Aí eu expliquei para ele, e passou 4 meses, ele também comprou um imóvel. Glória a Deus, eu fiquei muito feliz. Mas quando nós repartimos isso, meus irmãos, até mesmo com o incrédulo, até mesmo com aquele que não professa a mesma fé, jamais a gente pode colocar, falar, tá vendo, Deus é na minha vida, isso aí que você... Porque isso não cabe a nós, o cristão não precisa fazer isso. Então a oração nossa tem que ser uma oração que abençoe as outras vidas. E também aqui, nós vemos até a oração do hipócrita. O hipócrita, meus irmãos, na época dos gregos, era aquele que representava, era o ator. Ele representava um papel que não era ele. Então o hipócrita é aquele que quer demonstrar uma coisa que ele não é. Como nós vemos Me ajuda aí, irmão. Me fugiu agora. Acho que eu estou ficando velho, me fugiu. O credor, o publicano e o fariseu. O publicano e o fariseu. Estava lá o fariseu, olha, eu dou o dízimo, eu faço com a cabeça erguida e todo imponente, enquanto o publicano, que era um homem rechaçado pela sociedade, estava ali, Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima, ou seja, humilhação. Porque às vezes a gente chega para Deus, irmãos, Senhor, olha para mim, Jesus, eu tenho feito tanta coisa para o teu reino, Deus, me abençoa, Senhor, porque olha, eu fui no culto, eu vou na escola bíblica, eu tenho feito, eu leio a Bíblia 10 horas por dia, Senhor, eu tenho orado 3 horas de joelho, Senhor, tem misericórdia, o Senhor vai me atender, porque eu faço, porque eu oro, porque eu leio a Bíblia, porque eu busco, porque eu prego. O Espírito Santo está ali, meus irmãos, não atua em nada, não direciona em nada, é a pessoa que por ela mesma que faz. Então esse tipo de oração é uma oração hipócrita. Nós temos que falar, graças te dou, Senhor, porque o Senhor tem me ajudado, porque eu sou um pecador, não sou nada. Quem sou eu? Nada. Sou pó, vapor, passou, sumiu, acabou. Então essa é a oração hipócrita. E nós vemos aqui orações atendidas por Deus. O que é uma oração atendida por Deus? É uma oração sincera, que fala realmente, que nós falamos realmente para Deus, quem de fato nós somos, ou quem de fato nós não somos, porque nós colocamos para Deus quem nós somos, não quem nós não somos. Mas você pode pensar, mas irmão, mas Deus não conhece a nossa vida? Claro que Ele conhece. Mas Ele não conhece o profundo e o escondido? Claro que Ele conhece. Ele não me conhece melhor do que eu mesmo? Claro que sim. Mas Ele quer ouvir de nós a nossa sinceridade. Porque, meus irmãos, já conversou com alguém que estava mentindo para você? Você conhece toda a história. Aí vem a pessoa e conta sobre ela. E ela começa a falar, mas você sabe que ali não tem nada a ver com a realidade dela. Você dá um sorrisinho e fala, é mesmo. Será que é tudo isso mesmo?
Poxa, e você está todo interessado, mas você sabe que não tem nada a ver. Aí quando a gente faz uma analogia para Deus, assim, acho que Deus faz a mesma coisa com nós. É mesmo? Poxa, você é tudo isso mesmo? Nossa, mas não tem mais coisa não que você só é isso. Mas o sincero para Deus, como a oração do profeta Elias, a oração de Davi, ele se derrama, e ele fala, e ele coloca para Deus quem realmente ele é. Um pecador, um nada, um homem sujeito às mais terríveis imundícias deste mundo, sujeito. Não que nós estamos na imundícia, mas estamos sujeitos, meus irmãos. Porque aquele que está em pé, olhe para quê? Para que não caia. Então hoje nós podemos estar de pé, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. Mas, porém, se nós não vigiarmos, é um abismo que vai chamando outro abismo. Então nós vemos que a oração que é atendida por Deus é a oração quando nós nos colocamos e somos sinceros diante de Deus, e também quando pela nossa sinceridade nós oramos por outras pessoas com o mesmo desejo de ser atendido. Por quê? Porque quando nós oramos para Deus, nós choramos, clamamos, nos derramamos e falamos para Deus. Aí quando vai olhar para o meu irmão, Senhor, visita ele lá, sabe como é que é, né, Senhor? Olha, por obrigação, Senhor, visita ele, também precisa, sabe como é que é, irmão? Jesus, cuidado daquele irmão. A gente faz uma baita de uma oração para nós, primeira linha, primeira classe, e a gente usa a sobra para orar pelo nosso irmão. Então, com a mesma qualidade, com o mesmo desejo, o mesmo afinco que nós oramos por nós, nós também precisamos orar com a mesma intensidade pelos nossos irmãos. E aqui, na lição de número 10, o ministério da intercessão, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, que está em Efésios, nós vemos que essa intercessão, meus irmãos, é aquilo que nós temos feito aqui na igreja. Porque quem é o intercessor? Eu vou entrar numa causa que não é a minha. Quem foi o maior intercessor, meus irmãos? Jesus. A nossa causa era nossa ou era de Jesus? Era nossa. Quem pecou? Foi Jesus? Não. Foi nós. Quem morria no Antigo Testamento pelo pecado do homem? O Cordeiro. O Cordeiro não fez nada, ia lá e morria. Então nós vemos, meus irmãos, que até o animal nos dá o exemplo de intercessão. Porque o Cordeiro não tinha nada a ver. Mas Jesus usou o símbolo do Cordeiro para nós entendermos o sacrifício e a redenção e o perdão dos nossos pecados. Então o ministério da intercessão, uma oração intercessória, nós vemos que já começou lá no Antigo Testamento. E nós vemos um exemplo que está aqui na lição, que é o exemplo de Abraão, quando ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Os irmãos sabem que é sodomia, não sabe, irmãos? Acho que todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é sodomia? Amém? O amém muito fraco. Sodomia, meus irmãos, é o homossexualismo. Eu não vou dizer qual que é a prática, porque eu acho que os irmãos já sabem o que é. Imagina nós orando. Eu sei que esse vídeo vai para a internet, mas imagine você orando numa parada gay. Senhor, se tiver ali 2, se tiver ali 10, e vai diminuindo, se pelo menos um justo, Senhor, para que pudesse ser salvo. Irmãos, nós não temos ideia, porque quando a Bíblia vai falar acerca de algumas coisas, nós temos que usar a nossa mente, nós temos que usar a nossa imaginação, não de uma forma irresponsável, mas claro, concordando com a palavra de Deus. Aqueles homens, meus irmãos, quando os anjos foram à casa de Ló, aqueles homens quase destruíram a casa de Ló, para que os irmãos já sabem o que eles queriam com os anjos. Então veja, meus irmãos, como aqueles homens eram terríveis, e mesmo assim, nós vemos Abraão, claro que por causa de Ló, orou por aquele povo. O exemplo de oração. Sabe por quê, meus irmãos?
Porque todos são recuperáveis para Deus. Todos. Não existe pessoa irrecuperável. Em 1992, se eu não me engano, os irmãos mais velhos vou lembrar, o brasileiro também, se os irmãos portugueses quiserem buscar na internet, houve o massacre do Carandiru. Acho que tem muita gente que não era nem nascida aqui, né? Houve o massacre do Carandiru. Existia um médico que ele atendia naquele presídio, o doutor Drauzio Varela. E ele disse, foi perguntado para ele, existem pessoas irrecuperáveis? Sabe o que ele disse, meus irmãos? Tinha uma ala lá, que era uma ala dos criminosos mais perigosos. E ele disse assim, existem pessoas que são irrecuperáveis. Mas a oração intercessória me mostra que todos, aleluia, todos, não importa a língua, não importa quem for, não importa o pecado que cometeu, todos são recuperáveis para Jesus. A dor do outro. E hoje, nós temos dificuldade de entendermos a dor do outro. Sabe por quê? Porque antes de nós procurarmos entender o que o outro está passando, nós julgamos ele. Nós condenamos ele. Nós falamos e rotulamos de todos os nomes possíveis. Mas a empatia me faz o quê? Me faz entender que nós temos que entender, que nós temos que buscar compreender a dor do meu irmão. Compaixão. Porque Jesus teve compaixão da nossa vida, sentir a dor do próximo. Porque, meu irmão, às vezes as pessoas olham para determinado segmento ou ativismo e acham que todos são felizes. É nada, irmãos. Depressivos, pessoas que não dormem direito, pessoas que têm uma tendência ao suicídio terrível, pessoas que se levantam e deitam à base de remédios. Mas não é um outro não, porque às vezes a gente passa por situação na nossa vida que a gente precisa sim procurar um especialista, uma medicação, mas pessoas que têm a sua vida no cotidiano em todo o tempo vivendo assim. Mas muitas vezes nós, que não merecíamos estarmos aqui cultuando a Deus, nós nos colocamos melhor do que aquele que está lá fora. Mas se nós entendermos, ou buscarmos a Deus e falar com Deus, quem de fato essas pessoas, nós vamos perceber o quê? Eu não quero ir para o inferno. Aleluia. Mas também, Senhor, ajuda essa pessoa também a não ir para o inferno. Mas é uma oração, meus irmãos, que realmente entra mesmo com desejo. Você soa, você chora, você fala com Deus, Senhor, recupera. A pessoa só não vai aceitar a Cristo se ela de fato não quiser. Mas aí alguém vai dizer, mas a doutrina calvinista vai dizer, mas o Espírito Santo de Deus, Jesus é irresistível. Não, meus irmãos, o ser humano ele pode resistir, porque ele tem um livre-arbítrio. Ele pode resistir se ele quiser, mas a oportunidade daquele ser humano, daquela pessoa, de aceitar a Cristo, de o Evangelho ser apresentado, não somente apresentado, mas a pessoa sentir uma convicção de pecado, a pessoa sentir uma angústia, a pessoa sentir uma oportunidade, nós temos que fazer, porque a igreja, como nós falamos na lição 7, é de dentro para fora. E aqui, meus irmãos, a força da oração coletiva, irmãos, que bênção, irmãos. Que bênção quando nós oramos no mesmo propósito. É diferente. É diferente. Quando se coloca, mas o pastor quer dizer que o que eu tenho que orar? Eu oro pelo que eu quiser. Infelizmente tem muita gente que pensa assim.
Até a oração que eu tenho que fazer, o pastor quer dizer a oração que eu tenho que fazer. Ah, meu irmão, porque a pessoa já tem o coração murmurador, irmão. Você pode orar na sua casa, ora, mas quando é colocado um propósito, um clamor por uma vida, por uma situação, pelo propósito da igreja, perceba que o propósito da igreja, ressaltando, nós vemos aqui, qual é o propósito? Orar pela nação de Portugal, orar pelo continente, orar pela salvação de almas. Irmão, que coisa mais nobre do que fazer esse tipo de oração? Ninguém está pedindo carro, ninguém está pedindo casa, ninguém está pedindo nada. É só para que haja salvação, conscientização acerca daquilo que é o reino de Deus. Quando nós oramos neste propósito, meus irmãos, as outras coisas, que Jesus diz, buscar primeiro o reino dos céus, para quê? Para que todas essas coisas, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Então a oração, uma força coletiva, perceba, quantas vezes a igreja não se reuniu, a pessoa chegou, olha, eu estou pedindo oração por o meu irmão, pelo meu amigo, por alguém que conhece, para que Deus possa, porque precisa de uma resposta rápida, e Deus não atendeu. Por quê? Porque houve uma oração coletiva, Deus atendeu aquela causa. E agora, meus irmãos, nós estamos orando para quê? Para que haja salvação de alma, para que as pessoas possam ter a oportunidade de reconhecer o Senhor Cristo, o Senhor Jesus Cristo, como o seu único e suficiente Salvador. Por isso que eu achei interessante a proposta de oração, que é, nós vamos pedir tudo que nós quisermos, mas haverá um momento de gratidão. Mas essa gratidão temos que agradecer por tudo, porém, nós podemos continuar orando por salvação de almas, porque esse é o papel da igreja. Então aqui na nossa lição de número 11, a oração que conduz o perdão, nós vemos retratado nitidamente, meus irmãos, a profundidade da redenção. Às vezes nós não temos noção o que de fato é a redenção. Nós vemos aqui, meus irmãos, um homem, rei Davi, que pecou, meus irmãos. Esse homem pecou terrivelmente mesmo. E através do seu pecado, meus irmãos, houve assassinato, houve morte dos seus filhos, 4 filhos morreram dele, o recém-nascido, Adonias morreu mais à frente, morreu Absalão, Aminon, a sua filha foi estuprada pelo seu filho. Então, através do pecado de Davi, a sua casa ruiu. Mas nós vemos, meus irmãos, a profundidade da redenção. E aqui no tópico 1, o pecado nos afasta de Deus. O que é o pecado? É errar o alvo. O pecado é simples, é errar o alvo. Nós temos um propósito, erramos aquele propósito, pecamos. Por quê? Porque Tiago vai dizer, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Até quando nós sabemos fazer o bem e nos omitimos de fazer o bem, nós estamos pecando. Então o pecado é errar o alvo. O pecado nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus. O pecado muitas das vezes faz, mesmo que nós estivermos distante de Deus, faz nós sermos omissos com a nossa própria situação, como aconteceu com o rei Davi. Davi tinha pecado, o seu filho tinha morrido, mas teve que ir alguém dizer a ele que ele tinha pecado. Aí ele entendeu, olha, pequei. E aí, meus irmãos, ele teve aquela convicção de pecado, ele encontrou o lugar de arrependimento. Então aqui, o pecado, ele nos afasta de Deus, ele faz essa separação entre nós e o nosso Deus. Então, aqui no tópico 2, já vou caminhando, a confissão e perdão. Então nós percebemos que esse pecado que Davi cometeu, e que nós também cometemos, muitas das vezes, ou todas elas, nós temos que falar para Deus. Um exemplo claro, meus irmãos, é Adão e Eva. Porque quando nós pecamos, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Fugir de Deus, nos esconder de Deus, tapar as nossas vergonhas com aquilo que está ali naquele momento, e nos esquecemos, aleluia, que o Senhor Deus Todo-Poderoso, que viu o nosso pecado, já preparou uma redenção para nós.
Mas como é que isso vai trazer para mim? Como é que isso vai me ajudar? Como é que isso verdadeiramente vai me abençoar? Quando nós confessamos o nosso pecado. E não é falar, Senhor, eu pequei, tá bem? Obrigado, Senhor, tchau, amém, glória a Deus. Não, irmão. Aí já bate a porta, vai embora, já confessei para Deus. Não, irmão. É falar para Deus com detalhes. Senhor, olha, se possível falar assim, Senhor, então, Senhor, eu entrei, abri a porta, entrei. Aí quando eu entrei, eu acendi a luz. Aí quando eu acendi a luz, eu dei mais 3 passos e virei à direita. Com riquezas de detalhes, irmãos. Porque Deus quer ouvir de nós a nossa confissão. Não é remorso, é confissão verdadeira. É confissão com a tristeza do pecado. É confissão, falar, Senhor, se eu tivesse a oportunidade de voltar atrás, eu jamais faria isso. Esse tipo de confissão, por quê? Porque através da confissão é que vem o quê? Vem o perdão. Aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Mas, irmão, mas não foi nada, foi uma situação, aconteceu isso há 20 anos. Irmão, pecado não caduca. É caduca? Entende por caducar também, pastor? Pecado não caduca. Mas eu pequei faz 20 anos, irmão. Eu tenho que falar para Deus? Claro, sim, agora é a hora. Porque você sentiu a tristeza. Mas se não tiver tristeza, meu irmão, confessa do mesmo jeito. Porque às vezes, aquela pessoa diz assim, quando eu sentir no meu coração, não estou sentindo. Irmão, mas agora é a hora, Jesus está voltando, você não vai pedir perdão, se Jesus voltar agora, se você morrer daqui a pouco, você vai para o inferno, irmão. Não estou sentindo. Quando eu sentir, quando o Espírito Santo de Deus me tocar, aí sim. Que bonito, né? Não é bonito? É bonito. Vem uma pessoa falando, não, é bonito. É bonito, mas não resolve. O resolve é na hora. Por quê? Quanto mais tempo eu demoro para pedir perdão, menos força eu terei para ter acesso a essa redenção. Então a pessoa quer ser perdoada, confesse, com riquezas de detalhe. Irmão, é dobrar o joelho e falar para Deus, e não importa o tempo, não fica olhando para o relógio não, olha, consegui orar 30 minutos, que bênção, já bati o meu recorde. Não, irmão, é esquecer do tempo. Já viu aquela conversa boa, já participou daquele papo bom, que é uma conversa abençoada, que você olha, meu Deus, começou 2 horas da tarde a conversa, é assim, meu Deus do céu, passou tão rápido. Quando nós temos uma interação com Cristo, é exatamente isso que acontece com nós. Porque aquele que está não gosta da conversa, ele vai começar a sentir incômodos do joelho, vai começar, né? Aquele que não gosta da conversa, está sentado e começa a levantar, precisa levantar, dar dor nas costas, né? Esticar um pouquinho, porque ele não está gostando. Não que a gente não sente dor, mas está muito tempo de joelho. Mas há um prazer nisso. E aí nós vemos, meus irmãos, o tópico 3, que vai falar restauração do pecador. Irmãos, isso é maravilhoso. Aleluia. Irmãos, como foi mencionado no começo desta lição, não existe uma pessoa que não seja recuperável para Jesus. Não existe. Não existe o pecado que Cristo não possa perdoar. Mas Deus não tem perdão para o blasfema do Espírito Santo. As pessoas não sabem nem o que é blasfema do Espírito Santo. Julga o outro que supostamente, no seu entendimento, acha que ele blasfemou. Nem sabe o que é. Mas todas as pessoas, pode ser o crime mais terrível, meus irmãos. Mas alguém vai dizer, mas isso é injusto, irmão. Isso é injusto. Como é que uma pessoa cometeu um crime tão bárbaro, ele pode ser perdoado? Olha o exemplo de Davi. Deus restaurou Davi. Porém Davi sofreu as consequências, mas a sua vida foi restaurada. A alegria da salvação foi dada a ele outra vez. Deus, ele perdoa o nosso pecado, irmão. Porque nós achamos que o ladrão da cruz,
não era merecedor de ser perdoado. Quem somos nós? Porque o ladrão, meus irmãos, a Bíblia vai falar de ladrão, ladrão ali está sendo um termo razoável. Porque ladrão não era só ladrão também era assassino. Porque o ladrão, para roubar nas suas imediações, naquelas caminhos desertos, ele tinha que matar, às vezes matava o outro, subjugava, deixava preso, cárcere privado. Esse era o tipo de ladrão. E às vezes até matava outra pessoa, era cruel. E nós achamos que muitas das vezes, pelo que a pessoa pelo aquilo que a pessoa fez, ela não merece o perdão. Só que todos nós, são todos, não é o calvinismo, meus irmãos, que acha que alguns vão ser salvos e Deus vai deixar outro, que o sangue de Jesus Cristo é limitado. Não, todos, não importa o pecado que cometeu, quando nós nos colocamos desejosos em se arrepender e confessar o nosso pecado, o perdão, a reconciliação, a redenção está disponível a todos. Glória a Deus. E aqui nós vamos já caminhando para a final, lição de número 12, quando o crente não ora. Quando o crente não ora, o que é quando o crente não ora? O crente não ora, não é assim? Se o crente não ora, não ora. Se ele orasse é porque ele estava orando. Mas quando o crente não ora, meus irmãos, no nosso tópico 1, quando o homem ora, mas não obedece. Às vezes não é somente orar, às vezes também é obedecer. E eu vou trazer um exemplo para os irmãos muito claro. Estou me localizando aqui. Imagine você orando por um emprego melhor. Senhor, eu preciso de um emprego melhor, me ajuda, abre as portas, faz a obra. Você já tem um emprego bom, emprego melhor. E vem uma oportunidade do emprego melhor. E Deus fala para você, olha, essa não é a minha vontade. A pessoa está orando por um emprego melhor ou não está? Está. E Deus fala para ela, essa não é a minha vontade. Irmão, eu já vi pessoas fazerem isso, e eu inclusive também já fiz. E aí, meus irmãos, eu digo para os irmãos que é coisa terrível mesmo. Isso aconteceu há 17 anos atrás. Porém, e aí você sente, não, eu vou por uma coisa melhor. Mas se você está orando, e Deus fala não, é não. Não queira infringir aquilo que Deus determinou para a sua vida. Então, quando o crente ora, ou quando o homem ora, supostamente ora, ele não obedece. Porque a sua oração é apenas falar e não ouvir. Porque oração é relacionamento, meus irmãos. Você fala, nós falamos e nós também ouvimos. Não é assim? Aquela pessoa fala, amém, obrigado Senhor, muito obrigado, vai lá e sai. Não, irmãos, vai falando. É como a gente vai fazendo um diálogo na nossa mente, vai falando com Deus. Claro, existe o clamor, que muitas vezes a gente vai e fala palavras, no desespero, e vai falando com Deus. Mas também existe o momento de nós ouvirmos. E aqui na parte 2, tópico 2, deixando de buscar a direção de Deus. Quando a pessoa não ora, qualquer vento de doutrina tira ela do propósito. Quando a pessoa deixa de orar, porque a pessoa pode orar, meus irmãos, colocar as suas palavras. Mas tem pessoas que deixam de orar. Para ela a oração não faz nenhum sentido. Eu vou gastar tempo, irmão. 2 horas de joelho, irmão. Ah, não. Esse tempo eu posso fazer outras coisas. Mas aí a gente começa a entender que quando nós queremos um relacionamento com alguém, seja afetivo, seja em qualquer âmbito ou nível, nós dedicamos tempo para aquela pessoa, em ouvir, em falar e também ouvir. Então, deixando de buscar a Deus, é deixando o quê? E aí isso é muito perigoso, irmãos. Porque quando a pessoa deixa de orar, ela bate na casa de qualquer um para pedir oração. Ela vai na casa de qualquer um. Mas aquele profeta cura, fala e revela. Irmão, você quer revelação? Quer revelação mesmo? A pessoa quer revelação, irmão. Vai numa cartomante, vai lá e paga que é mais fácil.
no centro espírita lá, vai lá que vai baixar a entidade lá, e vai dizer até do seu passado, que aconteceu há 1000 anos atrás, e também vai dizer do seu futuro. A pessoa que deixa de buscar a Deus, ela acredita em qualquer coisa. Porque, irmãos, tem especialistas, por ver a semblante da outra, eu já observei muito isso dentro de igreja, por ver o semblante da outra, tá lá chorando, irmão, olha, irmã, levanta, põe de pé, a igreja, glória a Deus, aleluia, e aquela pessoa que deixou de buscar a Deus, e outros que estão vendo que também não buscam a Deus, que não tem nenhum discernimento, acredita. Não estou dizendo, generalizando que é todas as vezes, meus irmãos, mas esse emocionalismo barato, é que muitos têm caído. Deus é na sua vida, Deus vai te ajudar, você está com problema, irmão, quem não tem problema? Você chegar numa igreja que tem 2.000 pessoas e falar, olha, Deus está me revelando que tem 5 pessoas com dores de cabeça, é claro, meu irmão. Então aquele que deixa de buscar a Deus, acredita em qualquer coisa, individualmente, e acredita em qualquer coisa, coletivamente, porque ele acha que todos esses que estão falando, é de Deus. Porque aqui nós vamos ver que Roboão buscou, outros buscaram conselho com pessoas que não tinham nada para oferecer. E aqui na parte 13, se meu povo orar, nós vemos aquilo que Salomão, a proposta que Salomão colocou para o povo, olha, se vocês orarem, por que se? Porque o povo não estava orando. E aqui no tópico 1, quando nós oramos, meus irmãos, nós vemos a humilhação que nós temos com Deus. Quer ver uma coisa interessante? Quando nós falamos de adoração, o que vem na nossa mente? Cantar. Mas adoração não é cantar. Isso é louvor. Adoração é se arrepender. Adoração é se humilhar. Porque quando nós falamos assim, o irmão vem, vamos adorar a Deus, nós nos humilhamos diante de Deus, falando, Senhor, o Senhor é eterno, o Senhor é bondoso, eu não sou nada, mas o Senhor é tudo, o Senhor é glorioso. Pode buscar, meus irmãos, o significado da palavra adoração. Porque quando a mulher samaritana disse para Jesus, olha, aonde eu devo orar? Aonde eu devo adorar? O que Jesus falou? O que ela falou para Jesus? Primeiro era no templo. Jesus falou assim, olha, haverá um momento onde os verdadeiros adoradores adorarão o quê? Em espírito e em verdade. E aonde é que o homem se arrepende? No espírito, na alma. Então perceba que se humilhar diante de Deus, se colocar diante de Deus, falar que não é nada e que Deus é tudo, falar que Ele é o Todo-Poderoso e nós não somos nada. Então nós queremos chegar diante de Deus, irmão, por isso que esse simbolismo de joelhos não é apenas para não ficar de pé, para ficar de joelho não, irmãos. O simbolismo de joelho é uma posição onde se colocava diante dos reis, diante das autoridades. Nós vemos a rainha Esther, quando foi lá falar com o rei, o que ela fez? Ela se ajoelhou e ele colocou o cetro e falou, pode falar. Então, esse simbolismo, ou de se ajoelhar, nós vemos o quê? A questão de humilhação, de alguém que é melhor, claro, muito superior a mim. E aqui na parte 2, tópico 2, a necessidade de se arrepender, se converter-se. Quem se arrepende, se converte. Como o nosso pastor falou, você está indo por uma estrada, está errado, você vai voltar, você está convertendo. Mas antes de converter o caminho, precisa o quê? Se arrepender. Se arrepender. Não adianta, meus irmãos, como o brasileiro diz, tapar o sol com a peneira. Não adianta, não funciona. Não adianta a gente ficar tentando arrumar versículos bíblicos para atestar e para dizer para mim mesmo, eu estou certo. Eu estou certo, está vendo? A Bíblia está dizendo. Mas a pessoa pega um versículo, pega uma passagem, alguma coisa fora de contexto, e daquilo ela faz uma doutrina que é uma heresia para ela mesma. E às vezes até contamina os outros. Então perceba que tudo isso, o arrependimento e a conversão, tem que ser uma decisão nossa. E aqui no tópico 3, já para nós concluirmos, as respostas divinas às atitudes do povo. Nosso último tópico. Quando nós verdadeiramente nos colocarmos diante de Deus, falarmos para Deus quem de fato nós somos, nos arrepender dos nossos maus caminhos, Ele ouve a nossa voz, Ele ouve a nossa súplica. Deus, meu irmão, Ele olha para nós e Ele vê o profundo do escondido, mas Ele quer que nós venhamos entender que Ele é Deus
e Ele está disposto. Hoje Ele é nosso advogado, hoje é aquele que nos salva, mas haverá um dia que Ele será o nosso juiz. Amém? E eu assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.